prestar atenção no que os companheiros da mesa vão falar, né? E para compor a mesa, primeiro eu vou chamar o companheiro Antônio Carlos, né, da Secretaria Sindical Nacional do PCO. Vou dar um recado para os companheiros. Pelo adiantado da hora, né, e pela importância do debate, nós, na coordenação, decidimos por unificar a mesa da luta pelo campo, do campo e da cidade, com a luta pelas reivindicações dos trabalhadores, salário e emprego. Então nós vamos unificar, vamos ter uma mesa única, tá certo? Para a gente garantir a discussão e para a gente garantir a última mesa que ainda temos hoje, com a discussão política, com o companheiro Requião, com o companheiro Rui. Então, a companheira vai chamar os demais companheiros da mesa e a gente pede a todo mundo que chame o pessoal que está em cima, a companheira Gabi. É para descer para o palco. Companheiro Érico, vamos descer todo mundo, ocupar a cadeira. Começar o trabalho. Vamos deixar de lado a conversa, a dispersão e vamos vir que nós estamos começando o trabalho. Vamos lá. Então, vou convidar agora para compor a mesa o companheiro Paulão Caires, da Secretaria Sindical Nacional do PT. Companheiro Gabriel Araújo, do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Companheira Irena Maciel, liderança da Retomada de Dourados. E companheiro Valderi Garcia, do Comitê de Luta de Dourados também. Companheiro Carlos Alves, do Movimento LGBT do Rio de Janeiro. Companheiro Denis Gonçalves, do FNL, Frente Nacional de Luta. Companheiro Gabriel Ponci, do MCMP, Movimento Coletivo de Moradia Popular. Companheiro Renato Faraque, coordenador do coletivo Terra Vermelha. Pedir novamente para as pessoas, os companheiros, companheiras, ocuparem as cadeiras, para a gente prestigiar os companheiros e também para se inscrever. Vai ter inscrição. E quem quiser se inscrever, traz o crachá aqui na frente. E é isso. Companheiros, atenção, vamos lá? Ó, queria, antes da gente começar os trabalhos, queria, em nome da coordenação, pedir desculpas pelos problemas aí acontecidos no almoço, né? Queria, sinceramente, colocar o seguinte, ó. Nós estamos no encontro, nós temos mais de 800 companheiros credenciados, né? É uma vitória política nossa isso daqui, né? Queria chamar a atenção que essa semana o pessoal fez uma plenária online, convocada pelo maior partido do país, e tinha só 360 pessoas online. Aqui nós temos 800 pessoas de carne e osso, né? Com pessoas combativas, companheiros do PT, como o companheiro Paulão, que está aqui, né? Como outros companheiros, como o companheiro Requião, que vai falar aqui mais tarde, como o companheiro Heleno, que esteve aqui, né? Então é gente, companheiro Paulão, por exemplo, vou usar o caso dele aqui como exemplo, saiu lá do Piauí para vir para cá com a gente, está se recuperando de um tratamento de saúde, né? Então eu queria chamar a atenção, e nós estamos fazendo tudo, o Paulão, inclusive, que é meu parceiro aqui, sabe, está muito difícil de conseguir dinheiro, porque tem uma crise nos sindicatos, né? E tem também uma crise de consciência, porque tem gente que tem mais acesso a recursos e não entende a importância de contribuir com um movimento como esse, né? Então tudo aqui é feito com muita dificuldade, são militantes, são companheiros que estão fazendo aí a comida, são companheiros da juventude. Nós vamos pedir até ajuda, né? Vou pedir ajuda aqui aos companheiros da FNL, que tem mais experiência, vão ajudar a gente para preparar a janta, para não dar tanto erro. Companheiros de Brasília, tá certo? Que tem companheiros com experiência também, tá certo? E, veja só, problemas como esse a gente conserta.
O que não dá para consertar é quando o cara pelega e trai a luta dos trabalhadores. Aí não tem conserto. A gente tem que meter um pé na bunda do cara, né? Quando o cara, a gente errar no almoço, atrasar um pouco, é normal, né? Faz parte, a gente vai aprendendo junto, né? Nós estamos numa situação que é como a gente estava lá na fundação da CUT, que a gente não tinha dinheiro, né? A gente não tinha apoio, o pessoal viajava, né? O pessoal de Pernambuco chegou agora há pouco, na hora do almoço. O ônibus quebrou no meio do caminho, lá em Montes Claros, né? E o pessoal ficou na estrada, chegou já aqui atrasado. Então, essas coisas, né? Porque aqui a gente não teve grana para patrocinar passagem de avião para todo mundo, né? Muita gente vai dormir em colchonete aqui logo mais, no frio, tá certo? Porque o pessoal tem uma disposição militante. Então aqui ninguém vai reclamar, ninguém vai fazer campanha contra, né? E o que tiver de problema, nós vamos consertar junto. Porque aqui não é encontro de almofadinha, não é encontro da esquerda chapa branca, é encontro da esquerda que luta, da esquerda combativa, dos companheiros dos comitês, e nós vamos superar, com certeza, os problemas juntos. Tá certo? Bom, então nós vamos passar a palavra. A gente unificou as duas mesas, tá certo? A mesa que vai discutir o problema da luta dos trabalhadores da cidade, do campo. Está faltando um companheiro aqui na mesa. Não foi chamado o companheiro Gabriel. Cadê o companheiro Gabriel? Não, tem outro Gabriel. Porque um Gabriel, um anjo só é pouco. Precisa de 2 anjos. Companheiro do MCMP, cadê o companheiro Gabriel do Movimento Comunitário Movimento Popular da Moradia Comunitária? Cadê? Ele estava por aqui, ó. Ele estava aqui na mesa agora há pouco. Alguém localiza aí o companheiro Gabriel, que é das ocupações aqui de São Paulo. Cadê? É o companheiro Gabriel. Companheiro Gabriel, do MCMP, representando o movimento de luta pela moradia. Não dá para colocar, tem muitos movimentos na mesa, tá certo? Logo na sequência, nós vamos abrir a palavra e nós vamos dar, em primeiro lugar, a palavra para outros movimentos que não estão aqui na mesa, tá certo? Nós vamos privilegiar os companheiros dos movimentos que não estão na mesa e companheiros que não falaram na primeira mesa. Esse vai ser o nosso critério para as inscrições na sequência. Tudo bem? Vamos começar então? Quem vai começar primeiro aqui? Tem alguém que quer falar primeiro? Não? Então vamos começar pelo companheiro Gabriel ou o companheiro Renato, que está na ponta. Vamos começar pelo companheiro Renato, a gente vem de lá para cá. Vai lá. Companheiro Renato, que é da Bahia e é do coletivo Terra Vermelha. Por favor. Tá faltando mais um companheiro, peraí. Desculpa. Tá faltando o companheiro José Álvaro do DIEESE, supervisor do DIEESE, lá de Santa Catarina. Queria pedir para ele fazer assento à mesa. Desculpa aí, Zé. É que a gente unificou as mesas e deu uma confusão aqui no pessoal que estava chamando aqui. Obrigado, Zé. Pode falar, Renato. Boa tarde. Boa tarde, companheiros. Bom, meu nome é Renato Faraque. Eu estou aqui representando o coletivo, né, que discute a luta pela terra do Partido da Causa Operária, o coletivo Terra Vermelha. Queria trazer uma saudação aqui a todos os companheiros que estão aqui, né, nessa importante iniciativa, né, que é para esse momento político que a gente vem vivendo aí. A gente, mesmo com o Lula ganhando aí, o que a gente está vendo, principalmente no campo, é o aumento da violência, né? Não só a violência da polícia militar, dos pistoleiros, mas também a violência aí do Estado, né? O Estado se colocando aí abertamente contra os movimentos de luta pela terra, né? E isso vem cada vez mais, né, colocando gente aí na cadeia, como a gente viu aqui, né, o companheiro Zé Rainha e os companheiros do Mato Grosso do Sul. Eu falo isso daqui porque é importante, porque assim, a gente está vendo que, como a gente vinha discutindo, como a gente vem ouvindo, quem está no meio desse meio é sempre assim, como se resolve as coisas.
A gente espera a justiça, a gente espera um parlamentar, a gente enfrenta lideranças sindicais, lideranças do movimento de luta pela terra, né, que sempre vem de maneira burocrática para resolver as coisas e acaba emperrando a luta. E essa iniciativa aqui é importante para a gente levar essa discussão para cada local que a gente está. Eu queria citar aqui o exemplo dos companheiros, né, dos índios Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, para dar o exemplo do que eu estou falando. Que a gente precisa ultrapassar essas lideranças que estão emperrando o movimento, emperrando a luta pela terra, a luta pela demarcação, ou a luta por algum direito dos trabalhadores. No Mato Grosso do Sul, os companheiros que foram lá, os companheiros Guarani em Dourados, que ocuparam lá um território que era deles, um pequeno pedaço que tinha um acordo, foram presos de maneira criminosa pela polícia militar, a mando do governador Eduardo Riedel do PSDB. Sem nenhuma prova, sem nenhuma discussão, sem nenhuma nada que conseguisse colocar os companheiros na cadeia. Mesmo assim, eles foram presos e a justiça tirou eles da delegacia e jogou eles na penitenciária de Dourados. Sem nenhuma prova, nada que conseguisse colocar eles, que conseguisse manter eles dentro da delegacia. E isso aconteceu de uma maneira, e o que a gente mais ouvia lá das lideranças, das supostas lideranças dos indígenas, do Ministério Público, da esquerda, dos partidos de esquerda, aguarde que o problema vai ser resolvido. E o que a gente viu, se a gente tivesse esperado, os companheiros estavam lá, até hoje presos. Então a gente precisa, o que tirou os companheiros de lá foi a mobilização. Imediatamente que os companheiros foram presos, os 10 indígenas foram presos, os índios foram lá e retomaram a área com a polícia ainda ali nas imediações da retomada. Logo mais, foi feito um movimento de mobilização, o Comitê de Luta das Retomadas mobilizou os índios para ir lá e ocuparem a área. Fecharam rodovia, né? A gente viu, eu falo de maneira sobre as lideranças burocráticas, por quê? Nós fomos atrás do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério dos Direitos Humanos, nós fomos atrás de todo mundo que puder. Nós tivemos que brigar para entregar a carta de reivindicação pela liberdade dos companheiros ao Lula. De tanta barreira de gente da esquerda que impedia a gente de estar entregando essa carta, denunciando a situação dos companheiros lá. Então, esse foi um exemplo. Os companheiros foram libertados, os processos continuam, ainda tem um companheiro preso, né, o companheiro Cledeildo ainda está na prisão, tem que continuar a campanha pela liberdade dele e continuar pela extinção dos processos fraudulentos contra os companheiros. Então, esse é um exemplo de que a gente precisa dar um passo adiante dessas lideranças burocráticas que estão por aí, que impedem a gente de lutar, que impedem a gente de estar conquistando alguma coisa. A gente nunca conquistou nada. Os companheiros indígenas estão aqui para falar, os companheiros da luta pela terra estão aqui para falar. Nada pela justiça, nada por um juiz que mantém os companheiros presos, que mantém o companheiro Zé Rainha preso. Tudo foi na base da ocupação, tudo foi na base da retomada, do enfrentamento, do trancamento de rodovias. Então, essa iniciativa aqui é muito importante para a gente dar esse passo além, para a gente discutir aqui, ouvir os companheiros, ouvir o que está sendo colocado e dar uma nova etapa para a nossa luta, para ajudar o companheiro Lula a governar, que a direita está no pé do companheiro Lula. Eu digo isso, eu não sei, o meu tempo já está acabando, eu digo isso porque eu trabalho, eu estou lá com o MST, com o povo pataxó, e o que a gente mais ouve é retomada e ocupação prejudica o companheiro Lula. Mentira! O que favorece, o que ajuda o Lula a governar é ocupação, é retomada. Se a gente não pressionar, se a gente não ocupar terra do latifúndio, eles não vão entregar. Nós não vamos conseguir avançar nas nossas pautas dentro do governo. Então nós temos que tirar aqui, discutir bastante, levar essa iniciativa, discutir em cada local de trabalho, em cada local de retomada, de acampamento, de assentamento, que nós temos que ultrapassar essa fase de esperar juiz, de esperar as coisas chegar. Nós temos que ocupar, nós temos que retomar. Companheiro Zé Rainha está preso. Os companheiros indígenas aí estão sofrendo ataque do marco temporal, que vai ser aprovado. Não vamos aqui cair na ladainha da própria esquerda que fala, fiquem tranquilos, o STF já está ganho, o Senado não é tão
de direita, que nem o Congresso, a Câmara de Deputados. Nós temos que ocupar. Então, nós temos que levar essas reivindicações, nós temos que ir para a rua, ultrapassar essas lideranças burocráticas, fazer o Ministério dos Povos Indígenas representar os índios da luta, os índios da retomada. Não só receber prêmio no exterior, porque prêmio não conquista nada. É o que nós estamos vendo aí. Nós não queremos ser bajulados por latifundiário, nós não queremos ser bajulados pelo Macron, por esses desgraçados aí que estão aí, né? Fala mal da gente, mas eles fazem a mesma coisa. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Né? Eu acho que agradecer a todos aí. Obrigado, companheiro Renato, do coletivo Terra Vermelha. Nós vamos aqui intercalar. Falou um companheiro da luta do campo, agora vai falar um companheiro da luta da cidade, da luta pela moradia, companheiro Gabriel, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Boa tarde, companheirada. Bom, companheirada, eu me chamo Gabriel Araújo, estou aqui representando a direção nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia e a nossa executiva nacional. Eu queria cumprimentar a companheirada, né, de todas as organizações que fizeram um enorme esforço para estar aqui hoje, para a gente construir essa conferência, né, e dizer para a direção dos comitês de luta, né, e dos companheiros do Partido da Causa Operária, né, que esses problemas que a gente vem enfrentando desde o início da organização da conferência são coisas que faz parte do processo, né, de construção da luta. Nunca nada foi fácil para a classe trabalhadora, né, e são questões que acontecem, mas que os representantes das organizações que estão aqui hoje são representantes da vanguarda da classe trabalhadora brasileira e que estão à disposição de enfrentar sol, de enfrentar chuva, de enfrentar o frio, para que a gente leve adiante e faça a discussão das pautas necessárias da classe trabalhadora. Né? Então eu queria dar meus parabéns à direção dos comitês de luta, do Partido da Causa Operária, das outras organizações que estão construindo essa conferência. A primeira questão, companheiros, que eu queria colocar e que a nossa direção traz para vocês é com relação ao que nós queremos que sejam os comitês de luta. Né? No Brasil, sempre, historicamente, as experiências de construção do poder popular, de construção das pautas dos trabalhadores, de construção de uma democracia operária e camponesa sempre foram minadas. Né? Então, a primeira tarefa, né, que tem que ser colocada a partir dessa terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta é que os comitês de luta sejam verdadeiras expressões do poder popular nas comunidades, nas ocupações, nos locais de trabalho, e que defenda as reivindicações dos trabalhadores. Né? Conforme muitos outros companheiros colocaram aqui anteriormente, esse Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, são expressões do poder burguês, não representam os nossos interesses, representam os interesses de uma minoria. Então os comitês de luta têm que ser a expressão do poder popular e das reivindicações dos trabalhadores, onde a gente possa estar levando as reivindicações, onde os trabalhadores sejam convocados a tomar nas próprias mãos os destinos da nossa história. Né? Então, a primeira questão que eu queria colocar é isso. Né? Uma outra questão é relacionada à perseguição política e também à questão da iniciativa política de quem quer lutar. Né? Nesse sentido, eu queria expressar aqui minha solidariedade com os companheiros indígenas do Mato Grosso, queria expressar minha solidariedade aos companheiros da FNL e dizer, inclusive, para os companheiros da FNL que no mês de maio
né, atendendo a convocação que vocês fizeram do Carnaval Vermelho, a convocação que o MST fez do Abril Vermelho, iniciando diversas iniciativas de ocupação de terra, de mobilização de rua. Em maio, a gente lançou a Jornada Nacional de Luta pela Moradia, através do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e estamos em processo de mobilização permanente para reivindicar o direito dos trabalhadores, para pedir a queda do Campos Neto, que está no Banco Central, que está extorquindo a população, né? Porque se a gente observar, a cada menos 1% na taxa de juros, a gente consegue construir mais ou menos 250 mil moradias. 250 mil moradias seria o suficiente para dar um pontapé inicial para acabar com as ameaças de despejo. Hoje, no nosso país, existem 1 milhão de pessoas que estão ameaçadas de despejo e outras milhares de pessoas que foram despejadas, mesmo existindo uma determinação do STF, né, para que não houvesse despejo, alguns despejos durante a pandemia, né? Isso mostra que as representações burguesas do Estado, eles não estão nem aí se existe lei ou não. Eles passam por cima o trator e o que vale são os seus interesses econômicos. Então, nesse sentido, companheirada, é preciso a gente estar mobilizado, estar reivindicando mais recursos para a moradia popular, né? Que tire o recurso que está indo para os banqueiros, né? E que seja destinado para o Minha Casa Minha Vida, né? E que o recurso do Minha Casa Minha Vida seja, na sua maioria, destinado para as cooperativas habitacionais e populares, para as associações, e não fique na mão dos monopólios da construção civil, né? Para que esse recurso seja utilizado para impulsionar a luta dos trabalhadores. Então esse é o recado do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Cumprimentamos a companheirada da organização, os companheiros que se fizeram presentes, e fica aqui à nossa disposição de se somar na luta para a construção do socialismo no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Gabriel. Bom, nós vamos passar a palavra agora para um companheiro que é meu companheiro há muitos anos, desde a época que eu estava lá no PT do Rio de Janeiro, que ele já é meio velhinho, apesar de que ele não aparenta ser tão velho como eu. Companheiro Carlinhos, que é do movimento de luta LGBT, e é um companheiraço nosso, esteve junto na luta contra o golpe, né, na luta na Frente Brasil Popular, e vai dar o seu recado aqui hoje para a gente, também para a luta dos movimentos dos comitês. Pessoal, tem gente que está pedindo para os companheiros fazerem mais silêncio, né, prestar mais atenção, porque senão fica difícil de entender o que está sendo dito aqui, e pedir de novo para ocuparem as cadeiras. Tem bastante cadeira vazia. Vem para cá, quem está aí espalhado, vem para ocupar as cadeiras, que fica até mais bonito na foto, né, se as cadeiras estiverem todas ocupadas. Pedir para aumentar o som um pouquinho lá, o som ali do pessoal da tribuna. E o pessoal que está na lateral, se precisar mesmo conversar, dá um pulinho lá fora, galera. Aqui vamos se concentrar na plenária, tá certo? Quem quiser conversar, fique tranquilo. A criançada às vezes quer brincar um pouquinho, dar uma desestressada, dá um pulinho lá fora para dar aquela relaxada. Toma um guaraná ali no bar dos comitês, beleza? Então com a palavra o companheiro Carlos. Seja muito bem-vindo, companheiro. Boa tarde. Queria primeiramente saudar as companheiras mulheres. Parabéns às companheiras mulheres desse encontro. Guerreiras. As companheiras indígenas dessa luta contra o marco temporal. Vocês são as donas desse país. É o povo indígena. E nossa luta preta, nossa luta quilombola. Por isso que eu estou trazendo essa bandeira aqui, tão demonizada nesse planeta. Esse é o nosso mês do orgulho LGBTQIA+. Eu digo isso aqui, companheiros, porque muitas vezes, até no nosso movimento, há uma confusão política com relação à nossa luta. Eu sou Carlos Alves, militante da Articulação Brasileira de Gays Arte Gay,
da Central de Movimentos Populares e com muito orgulho do Movimento Negro Unificado. É a luta preta, LGBT e popular. Muitas vezes o nosso movimento não compreende a nossa luta. A nossa luta está com os trabalhadores da cidade do campo. A nossa luta está com os povos indígenas e com o povo quilombola, na favela e na periferia. Não há contradição disso. E agora na nossa plenária, que anualmente acontece nesse período da parada LGBT, que infelizmente foi cooptada sim por esse grupo capitalista. Eu quero denunciar para vocês aqui que a CUT foi proibida de ter um trio na parada. A POESP foi proibida de ter um trio na parada. As artistas LGBT da cidade do estado de São Paulo, que defenderam o presidente Lula, defendem a democracia e estão conosco nessa luta, estão proibidas de participarem com um trio na parada. Então, nós estaremos lá no chão, defendendo a nossa luta, que é a mesma que vocês. É a luta dos sem-teto, é a luta dos sem-terra, é a luta do povo negro que vive sob violência e repressão do Estado racista. Esse é o país que mais mata LGBTs no mundo. Mais de 80 países nos condenam à morte. Mas é no Brasil que mais se mata a comunidade trans, que mais se mata a comunidade travesti. Nós não temos direito na família, não temos direito na saúde, nem na empregabilidade. E nosso campo, nosso movimento tem que abraçar essa bandeira também. Essa bandeira não é inimiga nossa. Essa bandeira, por isso que eu quero aqui criticar com toda a democracia, que não estava no nosso programa esse debate. Esse debate tem que estar no nosso programa, porque nós somos mais de 10% dessa população e a maioria da comunidade LGBT é preta. A maioria da comunidade LGBT está no supermercado, está no call center, está na informalidade, está trabalhando dia a dia, quase como escravo nesse país. Então, a nossa luta é comum. Não caiam na cantilena do identitarismo. Esse identitarismo não tem nada a ver com as nossas entidades LGBT. Ao contrário, nós estamos com o presidente Lula. Nós estamos contra toda ameaça de intervenção e nos somamos à defesa da Petrobras, nos somamos à defesa do SUS, nos somamos à defesa do Sistema Único de Assistência Social, porque quem atende a nossa comunidade, quem está atendendo na base do nosso povo, os trabalhadores lá na periferia, no território das nossas cidades, é o SUS. Então quem atende a nossa comunidade LGBT é o CRAS, é a assistência, é o posto de saúde. E essa luta tem que ser de todos nós, porque a ameaça continua, companheiros. Não é porque o presidente Lula venceu que a nossa luta LGBT está vitoriosa e a de vocês também. Não. Olha o que está acontecendo na Colômbia. Olha o que está acontecendo contra os nossos povos. O presidente Petro, que é uma pessoa até muito moderada, sob ameaça dos Estados Unidos, sob ameaça das 60 bases americanas que existem lá e sob ameaça de máfias, de grupos que nos matam, nos criminalizam. Eu conheci um companheiro LGBT anos atrás que não podia sair de Bogotá, que até na sua cidade era criminalizado. E se você for ver bem, várias lideranças comunitárias, você que está na luta do teu território, os companheiros e companheiras indígenas que estão presos no Mato Grosso, todas as nossas comunidades negras estão sofrendo o quê? Estão sofrendo a repressão e a violência policial. Então, quero deixar aqui esse abraço da nossa luta LGBT, porque 28 de junho foi um dia de luta. A polícia vivia nos atacando no bar Stonewall, para quem não conhece a história. E nós resistimos à polícia. Durante 3 dias, nós resistimos à polícia. Ela teve que recuar em Nova York. Então está no nosso sangue, no sangue de Marsha P. Johnson, uma travesti guerreira negra, e as lésbicas que lá lutaram conosco, gays. A luta contra a repressão policial e a violência. Então o capitalismo, ele é violento contra você, ele é violento contra nós LGBT, ele é racista e massacra a comunidade negra. Então fica aqui o nosso abraço, que compreendam que nós estamos com vocês. E aos camaradas do PCO, eu vou contar uma história rápida, que eu conto muito no meu partido.
Eu estou chegando lá em casa, eu morava perto da Mangueira, e aí uns 4, 5 jovens brancos que fizeram em defesa do presidente Lula. Fui conversar com eles, eles queriam água para colar no Morro da Mangueira os cartazes em defesa do presidente Lula. Eu, com todas as divergências que tenho com vocês, me sinto muito orgulhoso de ter participado da defesa dessa mulher chamada Dilma Vana Rousseff, que eu peço uma salva de palmas. 4 anos sendo torturada, 4 anos presa. E muita gente nos atacou, não foi, Antônio? Porque a gente defendia a presidenta Dilma. Não queremos brigar com ninguém, mas nós estávamos no lado certo da história. Não somos donos da verdade, né? Mas a gente defendeu essa mulher maravilhosa, como defendemos esse companheiro que é o presidente Lula. Como defendemos esse governo que não é o melhor, mas é o governo que nós construímos e que vamos cobrar. Então, vamos avançar na luta popular. É comitê LGBT, é comitê sem teto, é comitê da favela, é comitê do samba, é comitê preto, é comitê em todo lugar. E eu quero aqui saudar a militância do PCO na figura do nosso companheiro Vinícius, que é companheiro do Rio de Janeiro, que ajudou muito nesse processo, ao meu companheiro Herbert, à companheira Ariane e aos companheiros de Maricá que eu represento, Maricá, Itaboraí e São Gonçalo, a toda a nossa delegação do Rio de Janeiro. Parabéns por esse momento. Vamos criar comitê, vamos espalhar essa ideia pelo mundo. Não é só o Brasil que está ameaçado, a África e a Ásia estão ameaçadas. Daqui pode nascer um grande movimento para a gente libertar o planeta da opressão. Viva a luta LGBT, nós estamos com vocês. Não esqueçam mais, companheiros do PCO, companheiros dos comitês, de pautar a nossa luta. E para encerrar mesmo, queria mandar um beijo, se ela está aí, para Esther, que às vezes nós também não compreendemos os evangélicos. Companheira Esther do Rio de Janeiro, evangélica, e está aqui nesse encontro. Então vamos para as igrejas também discutir desemprego, discutir a defesa do SUS e a defesa do Brasil. Um beijo para todo mundo. Viva a luta LGBT! É vermelho, é LGBT, é Lula presidente, fora esse capital da morte. Obrigado, companheiro Carlinho. Então, muito obrigado. É isso aí o debate. Eu estou vendo aqui o companheiro J. Camelo, estou vendo outros companheiros. Amanhã de manhã cedo nós vamos fazer reuniões setoriais dos coletivos, inclusive do coletivo de cultura. Então, o pessoal que quer discutir propostas para mobilização nos comitês, na área da cultura, na área da arte. Então, amanhã, logo cedo, nós vamos começar com a reunião dos coletivos. Vai ter reunião do coletivo de luta pela terra, pela moradia. Vai ter reunião do coletivo de mulheres, de negros, da juventude, sindical. Então, amanhã, o pessoal que tiver propostas também para apresentar antes da plenária final. Bom, vou chamar agora o companheiro do DIEESE de Santa Catarina, companheiro José Álvaro, que é um companheiro nosso, também que atua no movimento de luta lá no estado. E, na sequência, vai falar um companheiro representante dos indígenas, companheiro Valderis. Boa tarde, companheiros e companheiras. Estão me escutando bem? Beleza, queria dizer que é uma honra estar participando dessa conferência e uma honra toda especial estar participando dessa mesa, que já, antes da fusão já era uma mesa bastante interessante, né, de salário e emprego, e agora então com a incorporação de uma outra mesa ficou muito melhor, né? Então gostaria de dizer que é uma honra estar participando. Eu estou com a incumbência de trazer algumas informações aqui sobre o mercado de trabalho, né? Era a minha incumbência original. Essa temática, né, não é preciso nem dizer aqui nesse grupo, nessa conferência, essa temática de salário, emprego, renda, ela é simplesmente fundamental por uma razão muito simples. Ninguém vive sem trabalhar. Ninguém está livre de viver do trabalho. Ou as pessoas vivem do próprio trabalho, ou vivem do trabalho do outro, né?
portanto, essa temática emprego e renda é fundamental. Por exemplo, os banqueiros vivem do trabalho, com o detalhe que eles vivem do trabalho dos outros, né? Então, esse tema é simplesmente fundamental. E aqui eu gostaria de lembrar um detalhe importante. Talvez de todos os estragos, né, que os golpistas de 2016 fizeram, foram muitos estragos, né? Como a gente sabe, quer dizer, o conjunto de prejuízos que o Brasil teve a partir do golpe, tanto no campo dos direitos e dos salários, quanto no campo da soberania, foram imensos. Mas talvez nenhum deles tenha sido tão grave quanto o ataque para cima da renda dos trabalhadores, do emprego e da renda. Porque fazendo isso, os golpistas atingiram simultaneamente duas balizas, dois suportes de qualquer país, né? Que é, de um lado, a soberania do país, né? Porque afinal de contas não existe soberania sem povo tendo o mínimo de condições de vida, e de outro, eles atacaram frontalmente o mercado consumidor interno. Então as medidas, né, para liquidar salário e liquidar renda e direitos dos trabalhadores foram muitas, a partir de Temer, né? Possivelmente aprofundadas no período Bolsonaro, mas já desde o primeiro dia de governo são inúmeras as medidas para liquidar salário. Aqui eu queria lembrar um detalhe que é fundamental. Como o ataque dos trabalhadores é muito violento, né, os trabalhadores têm um instinto de sobrevivência, ou seja, eles precisam sobreviver. Então, muitas vezes nós, assessores, militantes, sindicalistas, reclamamos, né, que muitas vezes o trabalhador não vai às atividades coletivas, né, o grosso dos trabalhadores. Muitas vezes os trabalhadores, inclusive, né, no caso do movimento sindical, se negam até a pegar a própria boletim elaborado pelo sindicato. Mas aqui nós temos que lembrar uma coisa muito fundamental, que é o seguinte: trata-se de um instinto de sobrevivência. O trabalhador está focado, né, na sua sobrevivência. Então nós temos que compreender esse aspecto também, né? E compreender também que isso é uma etapa. Nós vamos acabar virando esse jogo em termos de mobilização, né? Eu acho que as possibilidades de mobilização daqui para frente, como vários companheiros destacaram hoje ao longo do dia, são bastante fortes, né? Agora, eu queria aqui me ater a alguns dados que são fundamentais e que, de certa forma, eles estão definindo o próprio comportamento da classe trabalhadora no Brasil. Primeiro aspecto que eu destaco, né? O desemprego no Brasil é muito alto. Eu não sei se vocês viram os dados recentes da PNAD, da Pesquisa Nacional para a Amostra, o dado mais recente que existe. A taxa de desemprego no Brasil é 8,8%. Isso significa quase 10 milhões de trabalhadores desempregados. Quase 10 milhões de trabalhadores desempregados, porque tudo no Brasil é muito grande, né, muito elevado, tudo é significativo. Além dos desempregados, né, os 9,4 milhões de desempregados, quase 10 milhões, nós temos um verdadeiro exército de desalentados, ou seja, trabalhadores, né, que desistiram de procurar emprego, certo? O trabalhador tenta 1, 2 meses, tem milhões de trabalhadores no Brasil que estão desempregados há 2 anos. 2 anos, milhões de trabalhadores, né? Diminuiu um pouco agora no primeiro trimestre por uma questão de sazonalidade. Nesse momento tem 3,9 milhões de trabalhadores na condição de desalentados, ou seja, que desistiram de procurar emprego, portanto eles não aparecem na estatística, eles não aparecem nos 9,4 milhões. Né? Isso é mais do que a população do Uruguai. 3,9 milhões de desalentados é mais do que a população de um país vizinho, que é o Uruguai. Né?
Um outro aspecto, né, para, digamos, completar esse quadro que se refere ao mercado de trabalho. O Brasil tem uma taxa de informalidade que chega a 40%. A taxa é 39%, ou seja, cerca de 40% dos trabalhadores brasileiros estão numa verdadeira selva em termos de condições de trabalho. A gente sabe, né, que para quem tem carteira assinada, obviamente a vida não é boa. A vida é muito ruim, os salários são baixos, a rotatividade é muito elevada, as condições de trabalho são péssimas. Mas é pior para os trabalhadores que estão na informalidade. Alguns estados do Brasil, principalmente do norte do Brasil, Pará, Amazonas, chega a ter 60% de trabalhadores na informalidade. Então, essa situação completa um quadro terrível. Agora, eu queria lembrar para vocês uma coisa. Se a gente quiser compreender, do ponto de vista estatístico, né, como é que está vivendo a classe trabalhadora, a gente tem que dar uma olhada nos salários dos trabalhadores. Né? Então, queria aqui destacar uma informação para vocês, que é o seguinte, me pegando ainda os dados da PNAD, dados do IBGE. O salário médio no primeiro trimestre no Brasil foi R$ 2.880. Esse é salário médio, quer dizer, significa que muita gente recebe menos do que isso. Né? Para vocês terem uma ideia do que significa um salário nesse montante, esse valor de R$ 2.880 representa 43% de um cálculo que o Diese faz, que é o salário mínimo necessário, que o Diese calcula todo mês. O salário mínimo necessário do Diese, do mês de maio, está em R$ 6.652. Eu sei que o PCO tem um cálculo parecido, né, chamado de salário vital, se eu não me engano, né, e que é até um pouco mais elevado que esse número. Mas o salário médio é 40%, 43% daquilo que o Diese estabelece como um salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas atender suas necessidades básicas. É evidente, gente, que com um quadro desse, de salário e emprego, né, a questão da sobrevivência está no centro das preocupações do trabalhador brasileiro. Isso não é novidade para ninguém aqui, né? Os companheiros do PCO vivem dizendo isso, mas tem um dado no Diese que não sei se todos vocês conhecem, que indica isso claramente. O Diese faz uma pesquisa, talvez seja a única pesquisa do país, eu acho que é a única, sobre greve, sistema de acompanhamento das greves. Eu estava dando uma olhada nos dados de greves do ano passado. Primeira questão importante, foram realizadas 1.067 greves, um aumento de 48% em relação a 2021. Né? Claro, 2021 foi ano de pandemia, então é natural que tu tenha tido um crescimento mais exponencial no ano passado, já que em 2021 o trabalhador estava com muito medo de ser demitido. Bom, aqui eu queria que vocês prestassem atenção na motivação dessas greves. Olha que coisa curiosa. As motivações principais das greves de 2021 foram as seguintes. Primeira delas, pagamento de salários. 42% das greves tiveram como motivação pagamento de salários. Segunda motivação, piso salarial, com uma incidência de 27%. Terceira motivação, alimentação, recebimento de alimentação no trabalho ou outra forma de recebimento, 20% de incidência. E o quarto mais frequente nas greves, em termos de reivindicações, pagamento de 13º / férias atrasadas com 20%, 19,6%. Se tu olhar, são todas reivindicações econômicas. Todas as reivindicações econômicas. Eu aqui, olhando para essas informações, eu tiro 2 conclusões iniciais. Primeira delas, muito óbvia, né? Preocupação dos trabalhadores brasileiros é, fundamentalmente, sem prejuízo de outras reivindicações, a questão econômica. Evidentemente, com uma média salarial dessa,
né? E com esse nível de informalidade e com outros indicadores, evidentemente que o trabalhador está querendo sobreviver, é o tal do instinto de sobrevivência que eu falava no início. Segunda conclusão que é possível também tirar desses dados é a própria precariedade da condição dos trabalhadores. Imagina, o item que aparece com mais frequência como motivação das greves é pagamento de salários. Ou seja, o trabalhador trabalha todo mês, mas ele tem que fazer greve para receber salários. Isso revela o nível de defensivismo, né? E o nível de fragilidade que os trabalhadores brasileiros têm. Eu já estou indo para o final, meu camarada. E aqui eu queria ilustrar esse nível de exploração que os trabalhadores brasileiros vivem com dados do salário mínimo. Isso é importante também, nós todos aqui que estamos nessa conferência, pensarmos um pouquinho nesse aspecto do salário mínimo. Como vocês sabem, o salário mínimo de maio, foi reajustado no mês de maio, é 1.320. Esse salário, para vocês terem uma ideia, ele é comprometido em 65% por uma cesta básica, por aquisição de uma cesta básica aqui de São Paulo, que é a mais cara do Brasil nesse momento, pela pesquisa de maio, né? São Paulo faz um rodízio com Florianópolis e Porto Alegre, e nesse mês de maio foi a mais cara, custa R$ 791. Então, para uma cesta básica, para uma pessoa, com 13 produtos alimentares, já vai 65% do salário mínimo, né? O que revela aquilo que todos sabemos, mas é bom o Diese botar isso na ponta do lápis, né? O salário mínimo não dá para absolutamente nada. Por isso que a gente faz o cálculo de mínimos necessário, que eu já mencionei para vocês, que é 6.652, que é um dado que varia todo mês. O Diese, gente, tem um dado que eu considero impressionante no que se refere ao salário mínimo. Olha só, eu queria que vocês prestassem atenção nessa informação. 60,3 milhões de brasileiros, 60,3 milhões de brasileiros, numa população ocupada de 108 milhões, tem a sua renda referenciada no salário mínimo. Pega aqui aposentados e pensionistas, empregadores, trabalhadores que recebem diretamente o salário mínimo, empregados domésticos, tem como referência da sua renda o salário mínimo nacional, que é uma mixaria. Isso é um indicador, eu acho que é um indicador síntese da situação que vive a classe trabalhadora brasileira, né? É evidente, né, que com esse padrão de salários e empregos não é nada surpreendente que 23% da população estão pendurados no Bolsa Família, cerca de 50 milhões de brasileiros, evidentemente, né? Porque com esses níveis salariais, com esse grau de informalidade, é impossível não ter uma população, quase um quarto da população nessa condição de miserabilidade, né? E aqui, para finalizar, eu gostaria de fazer um comentário, que é o seguinte: uma política pública, né, que arrasta para a fome, né, os 33 milhões de brasileiros que estão passando fome e os 50 milhões de brasileiros que dependem do Bolsa Família para não morrer de fome, e que arrasta metade da população para a insegurança alimentar num país que está entre os 3 maiores produtores de alimento do mundo. Uma política dessa está errada, está equivocada, digamos assim, por definição. Não tem como qualificar uma política dessa de outra forma. É isso, eu gostaria de colocar inicialmente esses dados. Parabéns aqui pelos meus companheiros que me antecederam e parabéns a todos os participantes dessa conferência. Tenho certeza que a gente vai ter um saldo muito positivo amanhã ao final dos trabalhos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, companheiro Zé Álvaro, pela contribuição para o debate. Com certeza nós vamos tomar esses dados aí para formular
propostas não só nessa mesa, mas que nós vamos debater amanhã e vamos aprovar na plenária final no nosso encontro. Bom, vou chamar agora para fazer uso da palavra, representando aí o Comitê de Luta de Dourados, os indígenas, não só de Dourados, mas de todo o país, companheiro Valderiz Garcia. Vai lá, companheiro. Eu quero cumprimentar o povo presente na minha língua indígena. Se você não sabe responder, eu vou ensinar vocês. Eu vou dizer Baixapá Interovete e vocês vão dizer Porã. Eu vou dizer Baixapá Interovete e vocês vão dizer Porã. Vou repetir de novo, parece que não saiu a primeira vez. Quero cumprimentar vocês que estão aqui presentes na minha língua indígena. Eu vou dizer para vocês Baixapá Interovete, quer dizer, é um bom dia para todos. E vocês vão dizer Porã, tá? Vamos lá? Baixapá Interovete? Porã. Isso. Então, pessoal, eu quero começar aqui já direto no tópico que eu separei aqui, falando sobre a situação que nós estamos hoje vivendo ali em Dourados. Pelo menos é a situação que eu mais conheço, porque eu sou nascido ali na reserva indígena de Dourados. E com meus 7 anos de idade, eu fui criado fora. Eu aprendi também a vida de Caraí. Eu sei como que é a vida de Caraí. Eu sei a dificuldade que o Caraí tem de levantar todo dia cedo, pagar as contas, trabalhar para pagar gás, aluguel, água, luz, parcela de moto, parcela de carro, praticamente às vezes até pagar para trabalhar. E sei também como que é valoroso quando o indígena ou as pessoas não índio valoriza a cultura do índio, a tradição do índio, porque a tradição e a cultura do índio é o exemplo mais humanitário, o exemplo mais digno de um ser humano viver na terra. Porque o índio tem o direito da terra para usufruir, plantar, pescar, caçar. Já o sistema que hoje nós vemos, o sistema de governo que é criado hoje, ele faz com que vocês, nós, todos, fiquem na mão deles, dependendo de tudo. Dependemos do emprego, dependemos do sistema de saúde, dependemos da indústria, do comércio, do alimento industrializado, de maneira que se um dia houver uma crise econômica, uma crise na área da saúde, com certeza a humanidade vai sofrer um caos muito, muito doído. Enquanto que a cultura do índio, bem valorizado, bem aplicado, bem apoiado pelos demais companheiros de luta, de batalha, eu tenho certeza que o índio pode mostrar um caminho excelente para nós ter uma vida boa, uma vida não de luxo, mas uma vida que você tem ali uma roça, que você tem ali uma criação, um porco, uma galinha, que você tem uma batata, um milho, e que você tenha um arroz, um feijão, uma abóbora, que você possa se alimentar dignamente, sem ter que comprar aquilo que já é nosso, aquilo que já é teu. Porque o sistema impõe uma situação de vida para cada ser humano, para você comprar aquilo que já é teu. Já é teu por dignidade. Deus já deu a terra para dar fruto para a gente sobreviver da terra. E por que a gente tem que comprar? Por que a gente tem que pagar caro? Por que os índios têm que pagar com sangue para poder ter aquilo que já é dele? Então, o tópico primeiro que eu quero dizer, ali em Dourados, o índio que mora ali hoje, na atualidade, ele sofre pressão de 2 lados. Primeiro, porque a cidade está avançando muito rápido. A atividade econômica avança muito rápido, porque tem recurso. Até os pequenos lavoureiros, os pequenos proprietários de terra, eles têm como sair na frente do índio e depois levar aquela palavra dura e doída, que o índio não sabe trabalhar, o índio não trabalha. Mas é porque eles têm recurso. O governo faz financiamento, empréstimo,
eles têm maquinários, eles têm condições de ter uma roça grande, uma lavoura, arrendar as terras, enquanto que o índio não tem todo esse recurso. Mas o índio sobrevive muito bem, com o seu pedaço de terra, com a sua mata, tirando de lá o seu artesanato, tirando de lá a tua caça, a sua pesca. Portanto, ali em Dourados, a gente sofre, na nossa retaguarda, o ataque das grandes lavouras. Na frente, nós temos ali a cidade crescendo constantemente. E tudo tem uma boa aparência, traz uma boa aparência, porque diz que vai ser bom para o emprego, vai ter muito emprego, vai gerar muito emprego. Isso faz com que as pessoas que gostam de investir nas empresas, faz com que eles invistam pesado mesmo, faz grilagem de terra, porque gera emprego, realmente gera emprego. E do outro lado tem as lavouras, tem os grandes proprietários de lavoura, que querem também o seu arrendamento, quer o seu dinheiro, quer ganhar os seus milhões ali, ter os seus maquinários novos, ter a sua vida confortável, ter uma casa boa, ter os seus carrão de luxo, sua vida bem confortável. E enfim, eles querem só para eles, não pensa na família pobre, não pensa na família de indígena que tem criança que às vezes não come, não toma o café da manhã, não almoça no horário certo, não janta tem vezes, porque eles são igual os políticos. Os políticos que pensam só neles. Eles comem na hora certa, tomam café na hora certa, não falta comida todo dia e também viaja tudo de graça. Enquanto que ali, na nossa aldeia, tem um povo carente que sofre todas essas ganâncias dos nossos políticos de hoje. Então, pessoal, a gente tenta mudar a cara da nossa política. A gente agradece muito, porque hoje tem esses comitês de lutas, temos apoio do PCO, que está a todo momento presente com a gente nas horas mais difíceis. Outros partidos também que estão na luta também, como o PT, o Partido dos Trabalhadores. E não está só no tempo da política, mas está em todo momento, principalmente nas horas mais difíceis, como foi os dias que nós passamos esses dias atrás, que 9 dos nossos patrícios foram presos, porque eles estavam retomando o que já é nosso. 9 desses patrícios estavam presos, e graças a esse comitê de luta, essas pessoas que nos apoiam, esse povo de luta, de batalha, que encara essa briga do índio como uma briga de todos brasileiros. E a gente fica muito grato com isso. Graças a vocês que têm ajudado, colaborado com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente tem feito algumas campanhas boas e tem nos ajudado a se levantar, a enxergar que tem pessoas do nosso lado. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos ali, às vezes desprezados por alguns, humilhados por outros, mas também tem pessoas que estão com nós, que estão junto com a gente, que tem um coração grande e que luta pela mesma causa que são as nossas causas indígenas. Isso é muito importante, isso é muito bom. Uma outra coisa que eu separei aqui para dizer para vocês, que nós também gostaríamos de falar que nós estamos perdendo a nossa origem, e silenciosamente. Por quê e como? Porque o estudo, a escola é bom, é muito bom, mas tem um lado ruim também. Às vezes nós vamos para a escola, vamos aprender o português, vamos se formar, excelente, vamos se formar para professores, advogados, juízes, vamos se formar para médicos, muito bom. Mas o lado ruim dessa história é que às vezes a gente está esquecendo de falar a nossa língua, o Guarani, o Kaiowá, o Terena. À medida que às vezes o patrício cresce, evolui, ele aprende a falar a língua do não-índio, ele passa a ter uma cultura do não-índio, e silenciosamente ele está matando a cultura dele, porque ele está deixando de ser o índio que fala a língua dele, ele está deixando de ser o índio que gosta de dançar o guaxirê, ele está deixando de ser o índio que gosta de tomar a xixa, que é a bebida do índio, para tomar às vezes uma cachaça.
ele deixa de dançar o guaxirê para dançar um vaneirão, porque é uma cultura mais atraente, uma cultura que chama mais. Então tem o lado bom de tudo isso, mas também nós temos que considerar também que nós temos uma cultura, nós temos uma tradição que está morrendo, está acabando, está se apagando, e tendo um pouco de cultura, está difícil ter direito. Imagina se nós não ter mais a nossa língua própria, não ter mais o guaxirê, não ter mais a nossa tradição, o nosso costume. Aí sim que vai acabar todo o nosso direito como indígena. Aí nós estaríamos perdidos, porque não existe mesmo realmente índio mais. Só existe um povo que vai ser um povo só, que é isso que o sistema quer, um povo só, para poder colocar tudo no mesmo funil e depender tudo do sistema e ficar na mão de um sistema para sempre. Enquanto vocês lutar com nós, indígenas, para nós manter a nossa cultura, a nossa tradição, eu tenho certeza que o sistema vai encontrar resistência, porque aqui está um povo indígena que sabe sobreviver da terra, da água, sem estragar a natureza, sem prejudicar o ambiente. É um povo que aprendeu de Deus, tem um dom de Deus para sobreviver sem prejudicar a mãe natureza. E é um grande exemplo de vida para todo ser humano. Se todo ser humano tiver lá o seu quintal, a sua roça, a sua criação, ele não vai mais precisar depender tanto do sistema como se vê hoje. Hoje, nós vemos que tem Sistema Único de Saúde, mas vai lá na aldeia ver se tudo está funcionando perfeitamente. Está faltando remédio, está faltando médico. Então, para que um sistema desse se vai faltar? Então, por que não deixou o índio evoluir a sua cultura, que tinha lá a parteira de antigamente, tinha lá a raiz natural para fazer o remédio, para curar uma dor de cabeça, para curar uma febre? Por que não deixou o índio evoluir a sua própria cultura, a sua própria tradição, para não depender tanto do sistema hoje? O sistema de alimentação. Nós recebemos cesta do governo. É bom também. Mas isso tem trazido para a gente um lado ruim. Porque hoje as nossas crianças, elas não aprenderam a plantar uma mandioca, uma batata, um milho, uma abóbora, uma melancia. E futuramente elas vão sofrer muito com isso. Se nós não ter apoio de pessoas como vocês, apoiam para a gente ter uma agricultura familiar, incentivar os indígenas a plantar a batata, a mandioca, as crianças a plantar, a recuperar de novo a sua língua, recuperar de novo a sua tradição, o seu costume, futuramente elas vão sofrer demais. Vai ser um caos muito doído, muito doloroso para eles. Então, por esse motivo, hoje, nós, indígenas, estamos retomando áreas que eles tinham grilado para fazer construção, para fazer prédio, para fazer projeto de condomínios fechados. Estamos retomando áreas que eles utilizaram para plantar, para se enriquecer. Estamos lutando para conseguir todas essas áreas. Não é para nós, porque nós já estamos na idade avançada. Futuramente nós não vamos usufruir muito disso. Quem vai usufruir vai ser nossas crianças, os nossos netos, vai ser os nossos filhos. Os filhos dos nossos filhos que vai sofrer muito se nós não lutar, se nós não dar tudo que nós puder hoje, que nós estamos vivos, e mostrar para eles que passou por aqui nessa terra um povo Guarani Kaiowá, tereno, de sangue forte, que lutou até a última gota de sangue para conservar e deixar uma vida estável para eles no futuro. Um outro assunto que eu reservei aqui também é sobre como nós sonhamos. Nós sonhamos com uma aldeia diferente para amanhã. Nós sonhamos com uma aldeia que as pessoas possam, sim, estudar, ter acesso à educação, ter acesso a toda a formação que puder, ter a ajuda dos médicos, dos remédios, dos alimentos, mas também ter uma ajuda do governo, com projetos que o governo faz, para poder novamente resgatar os Nhanderus, resgatar novamente as Nandeci, que é a senhora que reza, que canta, que dança, porque isso é bom. As parteiras que faziam os partos das mulheres no passado, isso é muito bom a gente ter, conservar, porque nem sempre o sistema vai ser
Alô, alô. Pessoal, voltando de novo. É que faz tempo que eu não falo bastante. Pessoal, então, nós sonhamos com a aldeia, que as pessoas que dentro da nossa aldeia estão tendo o mesmo costume, a mesma evolução do não índio, que é adquirir muita terra para ele, enquanto que dentro da nossa aldeia existem índios, infelizmente existem índios que não têm moradia, precisa pagar aluguel. Essa é a realidade de Dourados, na nossa aldeia Jaguapiru, Bororó. E com essas retomadas que nós estamos fazendo, são áreas pequenas, não são muito grandes. São áreas que a cidade quer ampliar a cidade e tirar ali o nosso direito ali para virar tudo cidade, para acabar mesmo com a aldeia. Esse é o plano do sistema. Então nós sonhamos com a aldeia, que aquelas pessoas que adquirem muita terra, que é uma cultura do não índio, adquirir muita terra e ver o seu próximo sem casa, sem moradia, pagando aluguel para poder gerar mais lucro, dinheiro. A gente sonha com a aldeia que não tenha isso. A gente precisa de apoio para que a gente possa ter um povo ali na aldeia que quando chega, fala com o cacique, chega de outra aldeia, conversa com o cacique e ele consiga uma terra para ele morar até o tempo que ele precisar viver, com as crianças, com os netos, como era no passado. A gente não pagava pelas terras, a gente não comprava terra. Aonde a gente ia, que tinha aldeia, a gente era bem-vindo e tinha espaço, mas agora não. Agora você tem que pagar, você tem que comprar. Às vezes tem casas ali, investidas ali para alugar. É uma coisa que não poderia estar acontecendo na nossa aldeia, mas infelizmente esse conflito de cultura, esse conflito de costume que não é do índio, está dentro da aldeia. Aquele interesse de ganhar dinheiro em cima do aluguel, o interesse de ganhar dinheiro nas terras arrendada, isso está na cabeça do índio evoluído. O índio evoluído com a cultura do não índio. Mas a gente sonha que um dia a gente pode, com o apoio de muitas pessoas de luta como vocês, a gente possa levantar na nossa aldeia vereadores que possa brigar pelo nosso direito lá nas assembleias do município, nas assembleias federal e estadual, possa brigar. Pessoas que entram na política com a mentalidade, com a cabeça diferente daquelas que nós estamos acostumados a ver, que a pessoa só pensa nele, esquece das pessoas que ele saiu, da pobreza que ele saiu, e vai viver uma vida de luxo, só ele e a família dele. A gente precisa mudar essa política, esse costume dessa classe política que só pensa em enriquecer a si mesmo e nunca faz aquilo que é necessário fazer pelo menos favorecido, indígena, pessoas de favela, pessoas que precisam de moradia, pessoas que precisam de mais médico, pessoas que precisam de mais educação, pessoas que precisam de mais projeto para ter uma vida saudável, igualitária, como está lá na Constituição, que eles fizeram aquele juramento lá, só de fachada. Eles juraram que ia lutar pela desigualdade, lutar pelo menos favorecido, mas até agora a gente só vê que a desigualdade está entre eles, porque ganha 38 mil, quase 40 mil reais, enquanto nós, trabalhadores, não ganha nem 2 mil reais, nosso salário mínimo não é nem 2 mil reais. Então a desigualdade já começa na casa dos parlamentares. E nós precisamos mudar. Você que tem interesse de se candidatar, como eu tenho interesse de se candidatar para defender o meu povo na aldeia, a gente precisa mudar essa realidade. Então, pessoal, é isso que eu queria falar. Falei tudo, não faltou nada, graças a Deus. Obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Obrigado, companheiro. Vou chamar agora mais um companheiro do Movimento de Luta pela Moradia, companheiro Gabriel, aqui liderança das ocupações do centro, do Movimento
MCMP. Ele vai explicar para vocês o que é o movimento, que é novo, é um movimento novo, mas muito combativo, que reúne várias ocupações aqui do centro de São Paulo. Vai lá, Gabriel. Opa, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel, sou do Movimento Coletivo de Moradia Popular. Nós temos aí um movimento praticamente recente, tem aproximadamente um ano, e neste um ano de expansão ocupamos quase 10 prédios no centro de São Paulo, de 2022 para 2023. Nós vemos aqui o centro de São Paulo com quase 900 imóveis em estado de abandono, que isso foi ali direto passado pela Coordenadoria de Habitação. E o centro aqui de São Paulo está completamente abandonado. Vemos as ruas com essa quantidade de moradores de rua, e a política pública da própria polícia, né, é jogar esses povos de rua de bairro em bairro, né? Assim como a Cracolândia, que era da Marechal Deodoro, foi para Santa Isabel, agora está na Rua Aurora e na Timbiras, e o projeto agora é passar essa Cracolândia para Santa Cecília e destruir ainda mais, né, a moradia das pessoas. O que acontece, muito da moradia, desse abandono, peraí, travei um pouquinho, desculpa, vamos lá. Sobre a moradia, nós temos um projeto de uso capião deles. Esses projetos de prédios que estão em estado de abandono, estamos fazendo uma reintegração deles e a reforma desses prédios que estão em estado de abandono e transformando em moradia para os moradores. Estamos fazendo uma coisa diferente de alguns movimentos que são antigos, que eles pegam projetos e fazem depois, né, o financiamento para as pessoas pagarem pelo Minha Casa Minha Vida. E aconteceu uma coisa recente, que é a ocupação da Prestes Maia, que é uma ocupação com mais de 20 anos, de um camarada que, ele estava me contando uma história, né? Ele tinha morado há mais de 15 anos na ocupação, e agora que saiu finalmente a casa dele, é um financiamento de 30 anos para garantir a moradia desse trabalhador. Como o camarada Álvaro tinha dado uma aula, né, sobre esses dados, a gente informa que existem quase 40% da população que trabalha de renda informal, não declara renda. Essas pessoas, elas não conseguem casa, elas não conseguem moradia. E a gente, né, tá fazendo essa luta, essa conferência nacional, chamando aí a conversa para outros movimentos de luta, movimentos nossos como a gente. Nasceram praticamente 3 movimentos só mês passado, como o movimento do Gilvan, um camarada que ocupou a 15 de novembro, tem o movimento do Jorge na Rua Genebra, tem o movimento da Dilma também, que começou a ocupar prédio aqui no centro de São Paulo. E nós estamos chamando, né, a conversa para estar fazendo a unificação desses pequenos movimentos, não só dos pequenos, mas também com os grandes, da Nacional aqui de São Paulo. Chamar a galera para fazer uma reunião e conversar. Porque a gente não pode, como ano passado, eles chegaram na gente, né, movimentos grandes, chamaram para a gente estar elegendo o deputado deles, o vereador deles, o governador deles, nos prometeram muitas coisas, né, em relação aos projetos de ocupação, e essas pessoas foram eleitas e desapareceram, não há mais conversa com a gente. E o que a gente faz, né, a gente ajuda as pessoas, reúne com as pessoas, e depois que a eleição passa, ninguém mais é amigo, as pessoas somem. E o que a gente quer fazer aqui com a Conferência Nacional é essa chamada de movimentos de moradia para estar fazendo uma conversa e todo mundo organizando. Não só isso, a radicalização e as greves nas ruas também, referente ao plano diretor, aos projetos de moradia e não ao financiamento de 30 anos. É isso. Obrigado, companheiro Gabriel. Recado curto e grosso, direto ao assunto. Quando eu abro aqui, tem que fechar o daí. Então tá. Acho que agora, beleza. Então, amanhã, né, propostas de unificação como essa que o companheiro Gabriel levantou, vão ser pautadas aí na reunião setoriais. Nós vamos aprovar aqui na plenária final propostas importantes, vamos discutir, debater propostas importantes como essa. Bom, eu vou chamar agora para fazer uso da palavra um companheiro que é de um movimento que é parceiro da luta dos comitês, da luta contra o golpe, e que tem na liderança desse movimento um companheiro que justamente
por estar do lado da luta dos trabalhadores, por ser um defensor das ocupações de terra em favor dos sem terra, está preso junto com outras lideranças dessa organização, que é o companheiro Zé Rainha, a quem nós estamos homenageando nesse nosso encontro, né, porque o companheiro está preso por defender os direitos dos trabalhadores sem terra e o direito de todo o povo brasileiro. Então vou chamar para usar a palavra o companheiro Denis, da direção da Frente Nacional de Luta. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar uma animada nisso aí? Frente Nacional! Frente Nacional! Frente Nacional! Pátria Livre! Pátria Livre! Pátria Livre! Reforma urbana quando? 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 Pessoal, a gente fica muito grato pelo convite de participar dessa conferência que tem uma extrema importância para a luta dos trabalhadores do nosso país. A FNL fica muito grata pelo convite. Gostaria de saudar também os companheiros da FNL que veio do Distrito Federal, o companheiro Cláudio que está aí, as direções, e eu fui escolhido para falar em nome da FNL, então é uma grande honra. Primeiramente, denunciar aqui as injustiças que nós, enquanto trabalhadores, vem sofrendo na questão da luta pela terra. Já está aí com mais de 120 dias que o companheiro Zé Rainha se encontra detido por um crime que não cometeu, detido devido à convocação que teve do Carnaval Vermelho. Aqui em São Paulo a gente chegou a quase 70 ocupações e a resposta do latifúndio, da especulação imobiliária, foi justamente prender as nossas lideranças. Mas se enganaram eles, se acharam que a luta ia parar, se a luta ia adormecer com a prisão dos companheiros. Pelo contrário, a FNL continua com os seus projetos de ocupações, se estabelecemos aqui na capital paulista, temos alguns projetos na Zona Sul, o pessoal do interior também está intensificando as ocupações. Só esse mês já são mais de 7 ocupações realizadas pela FNL, tanto na luta pela terra quanto na luta pela moradia. E esse comitê, essa conferência, tem um espaço muito importante para a gente deixar bem claro que os lutadores se encontrarão na luta. Pois após a prisão do nosso companheiro Zé Rainha, alguns companheiros que a gente tinha em alta conta se acovardaram. Esqueceram que no passado o companheiro Zé Rainha fez muita militância. Zé Rainha hoje é uma das lendas vivas da luta pela terra no país. E muitos setores da esquerda estão fazendo de conta que não sabe, que não viu, ou que não tem sequer uma palavra amiga para defender um camarada que fez inúmeras marchas, que defendeu inúmeras vezes o governo e que esteve atuando ao lado dos trabalhadores. Eu lembro muito bem, na marcha que nós fizemos de Assis até São Paulo, o companheiro Zé Dirceu tinha acabado de estender a bandeira em liberdade ao companheiro Zé Dirceu em todas as ocupações da FNL, foi o companheiro Zé Rainha. E hoje nós vemos que muitos esqueceram que a luta foi travada, a batalha muitas vezes foi vencida, e muitas vezes o companheiro Zé Rainha estava na liderança desse fronte. Então precisamos refletir, pois a perseguição às lideranças não é só com os do Zé Rainha, não é só com os companheiros indígenas no Mato Grosso. A perseguição do capital se estende por anos e anos e anos. E nós estamos se esquecendo, estamos abraçando com algumas referências da direita. Temos muita representatividade nesse Congresso
que vem perseguindo os trabalhadores, se alinhando aos latifundiários, e a luta pela terra, infelizmente, se encontra esquecida. Então não podemos continuar achando que esse Congresso vai fazer reforma urbana ou vai fazer reforma agrária. Essa luta será conquistada através da luta dos trabalhadores na rua, nas ocupações, retomando território, e é assim que a FNL vai construir. Gostaria também de usar esse espaço para solidarizar a todos os companheiros que vêm passando por processo de reintegração de posse. A FNL essa semana está discutindo aqui na Zona Sul, Antônio Carlos, até peço a solidariedade de todos os companheiros que estão aqui, a reintegração de posse do Carlos Marighella 1. E nós estamos com uma grande campanha online, chamando a atenção dos vereadores, para que não se deixe acontecer essa atrocidade com 1.200 trabalhadores na ocupação Carlos Marighella 1 em Parelheiros. E no dia 26, vamos discutir também a reintegração de posse de Votorantim, da comunidade Teresa de Benguela, uma comunidade que já está estabelecida há 3 anos, já tem suas casas de alvenaria e já se tornou um bairro. Então precisamos da solidariedade de todos os companheiros que possam ajudar a gente a divulgar, para que essas atrocidades das reintegrações de posse não venham a acontecer, pois nem todo mundo ainda superou a pandemia. Temos que ter essa sensibilidade e conto com a colaboração de todos os companheiros. Deixar claro também que o maior objetivo da FNL não precisa ser o estandarte de ninguém. Nós estamos aqui para somar na luta, se solidarizamos com os companheiros, agradecemos essa parceria e vamos construir juntos. Porque é diferente, vou usar a palavra do companheiro aqui, diferente de alguns movimentos que a gente se cruzou pelo caminho, nós não estamos aqui para usar ninguém de escada, estamos aqui para construir junto. E a reforma urbana, caros companheiros, nesse mundo, nesse país, só se dará através da unificação dos movimentos por moradia. Ninguém precisa carregar a bandeira de ninguém, mas a nossa pauta tem que ser unitária. O direito de moradia tem que ser de todos. Então deixo aqui já em aberto para o diálogo de amanhã. Eu estarei presente, outros companheiros também estarão, para a gente somar força e fazer a reforma urbana caminhar em São Paulo e também em outros estados. Deixamos aqui também a nossa solidariedade ao MST através aí dessa CPI que vem perseguindo os movimentos sociais. E nós estamos dispostos ao diálogo. Já falamos com as direções, estamos aí para construir, para discutir, pois essa CPI não é apenas do MST. Reflexo disso é que na última comissão que foi realizado no Pontal do Paranapanema, as únicas áreas a serem visitadas foram as áreas da FNL. Então não é uma perseguição a um movimento, e sim é uma perseguição a uma classe, a classe dos trabalhadores rurais, dos camponeses, e nós temos que enfrentar isso juntos. Tá ok? Deixo aqui o meu abraço, peço desculpa porque o pessoal que veio de Sorocaba, acho que o ônibus já está esperando, tem compromisso lá, então não é saindo que nem cachorro magro, eu ficarei até o final da atividade, mas infelizmente o fretamento tem horário e vai precisar levar o pessoal, mas a luta da FNL vai permanecer, a gente vai acirrar cada vez mais, e deixo aqui um fraterno abraço a todos. Tudo bem, companheiro Denis? Ó, queria mostrar para vocês aqui o cartaz contra a prisão do companheiro Zé Rainha, que os comitês de luta estão fazendo. Vamos espalhar pelo país todo e vamos levar adiante uma luta contra a prisão pela libertação do companheiro. Bom, vou chamar agora nossa penúltima, tranquilo, nossa penúltima oradora, a companheira Irena Maciel, que é a liderança da retomada, e vai falar aqui pra gente também sobre a luta lá do povo indígena, vai dirigir uma palavrinha pra gente também.
Boa tarde. Boa tarde, companheiros e companheiras. A nossa... Pode tirar se quiser. Isso, vai lá. Isso, fica à vontade. Boa tarde, companheiras e companheiras. Boa tarde. Estamos na luta a cada um. Nós estamos aqui mais uma vez na conferência do Comitê de Luta da Grande São Paulo, 3ª Conferência Nacional dos Comitês de Luta. A nossa luta não acaba por aqui. A nossa luta tem sido avançada a nossa luta, mas mesmo assim nós não podemos desanimar nem andar de cabeça baixa. Devemos erguer a nossa cabeça, ir adiante para que podemos conseguir o que nós queremos. Então, a nossa vinda aqui é a respeito da nossa retomada da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, Nhuverá 1, Nhuverá 2, 3 e Avaete 1, Avaete 2. Estamos todos reunidos aqui para participar dessa grande reunião, debatendo cada um conforme a sua opinião. Nós estamos aqui para poder dizer para todos e ouvir o nosso sofrimento, o que passamos naquele lugar. Nós passamos afronta, às vezes nós mulheres sofremos mais violência, porque as policiais vêm, às vezes atacam nós, às vezes com nossas crianças dentro das nossas casas. Às vezes o nosso esposo não estamos, às vezes com nós, às vezes nós mesmos podemos avançar também contra os policiais para poder se retirar até mesmo da nossa região, até mesmo da nossa volta. Porque muitas vezes, alguns de nós fomos atacados. Algumas mulheres foram feridas ano retrasado. E algumas mulheres também perderam algum dos seus filhos nessa manifesto contra os policiais, contra os indígenas originários da Grande Dourados. Muitas vezes, nós passamos as policiais às vezes vê nós e se conhecem às vezes da ação da retomada. Às vezes ele olha assim e fala que é aquilo, é daquilo, mas a gente sofre muito preconceito dentro da reserva indígena de Dourados, tanto na cidade quando nós fomos assim, para poder comprar algo para nossas casas. Às vezes nós sofremos bem dizer, no nosso trabalho sofremos um grande afronto, às vezes, no nosso serviço. Às vezes o homem também sofre e o nosso companheiro também sofre. Mesmo assim, nós não podemos estar de cabeça baixa. Nós erguemos a nossa força indo de avante, levando a nossa força, unindo como um homem e a mulher guerreiro, indo de à frente. Às vezes nós sentimos só, mas um porém. Uma vez que nós fizemos uma carreata ali na Grande Dourado, nós nos encontramos com o companheiro Marcelo. Uma vez, quando nós fomos protestar contra a favor do nosso direito, protestando lá naquele lugar, nós nos encontramos com o nosso amigo até hoje, o Marcelo. Já faz quase 3 anos que está conosco lá naquele lugar. Ajudando nós e dando apoio, cada dia vez mais denunciando os ataques que os indígenas sofrem lá na região do Mato Grosso do Sul. E alguns de nós ainda, esse ano que começou, também foi preso por causa eles retomaram o que era nosso. Nós não estamos retomando o que era deles, nós estamos retomando o que era nosso. Porque nós somos espionados e antepassados há 523 anos atrás, nós somos roubados, nós somos espionados e hoje nós sofremos grande ameaça dizendo que nós estamos retomando, mas nós não retomamos o que é dele, nós estamos retomando o que pertence a nós e nós não queremos o que é dele.
nossa vida, ainda até hoje, ainda nós estamos sendo perseguidos pelo que é nosso. Muitas vezes nós sofremos, como diz, um preconceito que às vezes nem o dono do mercado às vezes quer a gente assim, para poder comprar alguma coisa dentro de casa, ou as coisinhas para as crianças para levar para a escola. Às vezes nós somos bem recebidos. Nós somos recebidos assim com um olhar, às vezes olha muito feio assim para nós. E a gente, como somos respeitamos eles, às vezes, pegando o que pudemos e pagamos, e nós já saímos de lá. Às vezes nós sofremos um preconceito muito grande. A nossa luta não acaba por aqui, e nós estamos prosseguindo adiante. E esse marco temporal que está aí, o genocídio que querer derrubar e querer destruir nosso direito, nós não estávamos ali no 1988, nós não existíamos. Nós existíamos desde que eles descobriram o Brasil, desde o dia que entraram dentro do Brasil, nós já estávamos aqui. E por isso, nós não vamos deixar se aprovar novamente esse PPL 490, indígena de maneira nenhuma irá mais voltar na urna. Fique eles sabendo que nenhuma indígena irá mais votar, porque eles espionaram nós, eles golpearam nós, porque o governo antepassado que teve ali no governo, ele que fez tudo isso e quer jogar no lombo daquele coitado. Às vezes os trabalhadores hoje sofrem, porque às vezes trabalham e não recebem. Muito indígena trabalha e não recebe. Às vezes os professores, as professoras também sofrem nessa parte. Porque disseram que nós iremos retomar tudo o que é dele, e o que eles não possuíam, queria mais plantar para poder vender para o estrangeiro. Não, o objetivo nosso é plantar e colocar na nossa mesa aquilo que nós desejamos. Então, às vezes, nós não recebemos nenhum ajuda. Nós não recebemos cesta básica, mas ouvi dizer no rádio que a gente diz que recebe em cada 20 dias, em cada mês, cesta básica. Negativo isso. A gente não recebe cesta básica. A gente trabalha, a gente sofre, a gente planta. Se está faltando alguma coisa dentro de casa, a gente deixa o nosso serviço e vai fazer um biquinho por aí, e a gente consegue o dinheiro para poder comprar, para colocar a comida na nossa mesa, para que as crianças não passem fome. Isso que a gente estamos fazendo. Mas mesmo assim, nós fomos criticados, fomos humilhados. No Senado, esse dia que aprovou o 490 no primeiro turno, nós se revoltaram, porque todos os vereadores, o deputado que está lá, por causa do nosso voto, eles não agradeceram, porque eles também espionaram a nossa terra, e hoje nós que somos como espiador para ele, e nós não vamos deixar isso barato. Se esse 490 PPL se aprovar, quem vai sofrer mais é os indígenas e aquele que trabalha, aquele que são o pequeno agricultura familiar. Isso que vai sofrer. E a nossa causa, o que viemos nós trazer aqui, para que haja mais melhoria e para que esse PPL 490 não seja aprovado, porque nós queremos avançar. Por mais que seja, se aprovar ou não aprovando, nós vamos avançar. Porque até no último indígena, nós resistiremos. Até no último indígena, nós resistiremos. Porque no ano antepassado, nós vivíamos mais de 1000 tribos de indígenas. Quando eles entraram, mataram muito indígena. Hoje, somente 305 tribos indígenas vivem no nosso país. Mas mesmo assim, eles continuam nos matando.
continua, às vezes as pessoas que não gostam de indígena atropela e mata no caminho, às vezes fala que foi um acidente. Isso dói pra gente. Às vezes o nosso companheiro também está sofrendo, às vezes passa, como o nosso companheiro que está ainda preso até hoje também dói, porque somos o sangue de um do outro. A pele da mesma pele, o sangue da mesma sangue, porque nós somos um. A indígena guerreira é a pátria amada Brasil. E em vez de colocar a bandeira verde a favor do índio, ainda coloca a bandeira vermelha, que é muito perigoso. Isso é admissível. É admissível para nós, porque nós não queremos esse Brasil corrupto, quer destruir o nosso sonho, quer destruir a nossa alegria e o futuro dos nossos filhos e dos nossos filhos que virão. Por isso, nós devemos unir cada vez mais e derrotar aquele que quer derrotar o nosso direito. Porque o nosso direito tem que ser respeitado. Em todo lugar, aonde nós for, nós temos que ser respeitados. Porque então aprovaram aquele lei que era a favor do índio, agora quer colocar, rasgar e colocar no lixo. Isso nós não aceitamos. Nós aceitamos que venha o presidente Lula e que assine e que seja a vontade nossa feito a demarcação da nossa terra. Porque nós sofremos muito e nós perdemos muito as nossas famílias. Eu mesmo, eu perdi 3, meu parente lá em Amambai. Quando o ataque dos policiais mataram, eu perdi meu irmão e 2 primos meus. Eu perdi lá em Amambai. E aqueles que eles machucaram tudo. E aquele lá, até agora, não foram resolvidos. Muitas vezes, a gente presta o socorro, às vezes, para aquelas pessoas que necessitam lá na retomada. Às vezes, as polícias já passam, já começam a andar assim de carro, indo para atacar. Às vezes, falando que vai avançar mais. Às vezes, a gente só vai para ajudar aquele que mais precisa. Às vezes, tem pessoa que nem tem casa bom, mas tem planta lá. Tem mandioca, tem amendoim, tem abóbora. Às vezes, leva anos para poder plantar o plantio para dar bem. Leva anos, porque a terra fica muito doente por causa do veneno. E o veneno faz mal para a nossa saúde. Por que hoje em dia a gente não alcança mais 100 anos por causa do veneno? Às vezes 40 a 50 anos já sente ataque cardíaco no coração. Às vezes dor no coração, pressão sobe, é por causa disso. E desmatamento também está tendo muito dentro do Mato Grosso do Sul. E nós queremos também que seja resolvido isso, o nosso problema. Nós queremos que o juiz ou o Supremo Tribunal Federal que aprove o nosso direito para a demarcação das nossas terras. Porque nós precisamos. Porque às vezes, lá na reserva, cada ano nasce 700 e pouco crianças. E aquela reserva já está se tornando muito pequeno para nós. E a gente vai plantar onde? Porque nem mato jamais, nem mato tem para poder nós caçar, para poder assim matar alguns bichinhos para nossa carne também já não tem mais mato. É obrigado a gente trabalhar e colocar com o próprio nosso suor o alimento na nossa mesa para que as crianças comam e sejam felizes no nosso território. Porque o Brasil não foi feito para ser destruído, mas sim para a melhoria. Para nós, tanto para cada um de nós. Porque o que mais precisam neste momento e nesta hora, o pequenos agricultura familiar. Isso que está sofrendo antepassadamente na mão daquele que iria destruir, mas não vai destruir, nós vamos derrotar o governo que ia dar o golpe em nós. Nós vamos derrotar o golpista e nós seremos vitoriosos. E nós precisamos da ajuda de cada um. Do comitê de luta,
Se um dia vocês forem lá, será bem recebido, porque nós sabemos o quanto vocês também ajudaram nós nessa luta a dia que nós passamos. Porque nós sentimos na pele o que nós passamos a dia. Porque uma vez, a minha prima lá no Havaetê, quando retomaram, levaram 3 balas no braço, na coxa e outro nas costas. Até hoje, os policiais não foram presos. Falaram que ia investigar, mas não investigaram. E outra coisa, quando o índio mata um policial, aí o índio vai preso e dele cacete. E aqueles que mataram muito de nós? Cadê que eles foram presos? E cadê que eles responderam? Não responderam nada. Nós fomos mortos que nem um cachorro jogado. Nós não admitimos isso, não aceitamos mais esse tipo de coisa na nossa reserva Grande Dourado. E nós precisamos paz. Para nós e tanto para eles, precisamos paz. Então, essa é a minha palavra e obrigado a todos. Obrigado, companheira. Obrigada, companheira Irena. Aqui não tem índio de boutique, aqui não tem índio amigo do Biden, amigo do Macron. Aqui é índio de luta, é índio que luta pela terra e pelos direitos do seu povo. Parabéns, companheiros. Bom, para a gente fechar essa mesa, um companheiro muito importante, ele que é secretário sindical nacional do PT e é um companheiro nosso da luta contra o golpe, ele que é metalúrgico, foi presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Então vou pedir para fazer uso da palavra, companheiro Paulão. Vai lá, companheiro. Bom, boa noite, companheiras, companheiros. Saudar aí a todos, todas e todes. Uma saudação especial ao meu companheiro Toninho. E, de fato, companheiros, eu tive um problema de saúde. Mas não foi qualquer problema de saúde. Eu tive um AVC há uns 15 dias atrás. E quase que eu fui embora. Mas eu sou socialista, comunista e acredito em Deus. E estou aqui porque a minha luta tem que continuar, junto com vocês. E eu me lembro, Toninho, quando você estava na vigília, fazendo a luta lá em defesa do presidente Lula. E depois de tantas falas aí, com tanta musculatura, eu não podia deixar de saudar aqui o meu companheiro Requião. Companheiro Requião de luta, contribuiu muito para a eleição do presidente Lula. E alguma coisa está faltando com esse companheiro, é a minha opinião, tá, Requião? Não vou cobrar nada de ninguém não, mas está faltando. Então eu vim aqui para falar, o meu companheiro Zé Alves já falou um pouco do Diese, do emprego, e nós hoje estamos discutindo a geração de emprego, mas é fundamental a geração da renda, do emprego, porém a renda. E a valorização do salário mínimo ele é fundamental, e tem que ser o salário mínimo do Diese. É o valor que ele citou aqui, algo em torno de R$5.000. É o mínimo para você poder manter uma família com a devida dignidade. Mas para falar do emprego, temos que falar da reforma trabalhista, que apontava uma série de soluções, que ia melhorar isso, melhorar aquilo. Não melhorou nada, piorou a vida da classe trabalhadora. Desconstruiu direitos históricos da classe trabalhadora. Então o que nós estamos propondo enquanto central, o mínimo, é a revogação plena dessa reforma trabalhista. Mínima é a revogação dela. E melhorá-la. Porque nós também estamos debatendo as novas tecnologias. Só que tem muitos aplicativos aí que faz parte da indústria 4.0, que só traz atraso para a classe trabalhadora. E não precisa ser assim. As novas tecnologias podem servir muito bem para melhorar a vida da classe trabalhadora. Um exemplo que tem que ser debatido urgente, redução de jornada. Estão criando aí novas formas, o Chile já está fazendo experiência sobre semanas de 4 dias. E redução de jornada não é só para o cara reduzir a jornada, aumentar o salário, etc. É para ele ter lazer, é para ele ter formação, para poder se dedicar. Porque hoje, do jeito que está, o trabalhador não consegue. E isso nós só vamos conseguir
do jeito que nós sempre conseguimos, na luta. Nada foi dado para a classe trabalhadora, nada de graça, foi na luta. E aí nós temos que fazer urgentemente, as centrais estão discutindo isso, mas para mim, já passou do ponto, que é a revigoração do movimento sindical, revitalizar o movimento sindical. A gente fala, a gente vê muito a presença aqui do sindicalismo urbano, mas o sindicalismo rural, em 2019, foram assassinados 17 dirigentes do campo. Foram assassinados, não parece que não aconteceu nada, pelos atos antissindicais que os patrões cometem no nosso país. Se você faz uma greve, você é demitido. Se você se filia ao sindicato, você também é demitido. Se o dirigente é combativo, não é pelego, como disse o Toninho, ele é demitido. Tem até um tal de interdito proibitório, essa desgraça que não tem nada a ver, que te proíbe de encostar com o caminhão de som na porta da fábrica. Interdito proibitório, segundo a lei americana lá, é para cuidar da propriedade. Trabalhador no capital. Nós temos o direito de fazer isso, então nós temos que acabar com isso e rápido. Porque o fascismo, o nazismo, as lideranças desses movimentos foram derrotados. Mas esses movimentos não, porque senão eu não estaria falando dele hoje. Do fascismo, desse genocida que passou por aqui. Está presente. E onde que eles começam a destruir? Destruindo os sindicatos. Na Alemanha eles acabaram, matou todo mundo. Aqui eles fizeram essa reforma. Então nós precisamos lutar e mostrar a importância do sindicato para a classe trabalhadora. Outra coisa que eu queria dialogar com vocês aqui, já falei da valorização do salário mínimo, é da luta, né? Como que ela começa. Esse espaço aqui, Comitê Popular de Luta, não vou equiparar não, mas é o que vai fazer a gente manter esse governo. Só para vocês saberem, já tem 30 deputados com pedido de impeachment do presidente Lula. Foram fazer isso lá no Congresso. Um Congresso que não somos maioria. Que temos que ficar barganhando com o Lira, com aquela tranqueira que nós sabemos o que é. E para se somar a isso, nós temos o boicote de um canalha que está no Banco Central. Que dia 16 agora, a CUT está chamando um ato com as outras centrais para tirar esse cara de lá. Ele tem que sofrer um impeachment. Não dá para esperar. Não dá para esperar até 2024. E tem como pressionar assim. O Congresso pode tirar esse cara. Antecipar a saída desse lixo. Nós temos a inflação caindo. Gasolina abaixando. Até a carne está baixando. Né? Tudo isso melhorando. O PIB foi positivo. E ele continua fazendo essas manobras lá, favorecendo os rentistas. Então nós temos que ir para cima. E sobre o desemprego, que o Zé Alves citou aqui, tem um elemento que eu acho importante citar, que é a Lava Jato. A Lava Jato golpista, comandada por um bandido, canalha. Como é que um corrupto pode combater corrupção? Que é o juiz Moro. Tem que lembrar disso, ele não pode ser esquecido da história, como o canalha que ele é. E aí está se mostrando tudo. Para vocês terem uma ideia, na época que começou a Lava Jato, para cada preso da Lava Jato, inocente ou culpado, se perdia 3 mil empregos. Eram demitidos 3 mil trabalhadores. Então ela veio para destruir empregos, para destruir empresas, mas era um golpe maior, para tomar as nossas empresas. Petrobras, diga-se de passagem, a partir da descoberta do pré-sal, o sonho que nós iríamos viver virou um pesadelo, por causa do golpe na presidenta Dilma. Sem crime, sem prova, a mesma coisa o presidente Lula. E aí eu vou chamar a atenção aqui, e do movimento sindical também, Toninho, porque nós permitimos que uma presidenta sem crime, sem prova de nada, fosse destituída do poder, fosse impeachmentada. Um presidente que saiu com 87% de aprovação, nós permitimos que ele fosse preso. Então o grau de luta que nós temos que fazer tem que ser muito mais elevado. Eu estou olhando os ataques aqui, foi citada
a Polônia não, a Colômbia. Mas eu vi lá no Peru, estou vendo lá no Chile que ele sofre ataque, na Bolívia. Mas na Bolívia está tendo uma reação, está se mantendo, o povo está vindo. Então nós vamos ter que construir, não sei como isso, um elemento que motive o nosso povo a ir para cima, para valer, para botar o nosso povo na rua, para valer. Porque se vier isso que está sendo previsto, desse golpe do presidente Lula, como disse a companheira, aí é todo mundo, não é só os indígenas que vão resistir. Tem que ir até o talo, tem que morrer para valer, tem que fazer um enfrentamento, de preferência matar, mas não deixar esses caras dominar de novo, derrubar de novo. E eu já vi nesse país, viu, quero dizer para os companheiros indígenas, eu me lembro de índios, os companheiros originários, que sequestraram ministros, porque estava contra, mexendo com as terras indígenas. Infelizmente, não é nós que estamos chamando para a violência, mas eles estão nos atacando, e nos ataca matando, o ódio sobe. Vocês viram outro dia o que esse elemento fascismo faz? Um genocida matar crianças lá em Santa Catarina. E se a gente não interrompe, não vai para o enfrentamento, eles vão para cima, como estão vindo agora do MST, com essa CPI fajuta, golpista, mentirosa, que só quer criminalizar o movimento. Então nós temos uma série de movimentos para abarcar. Nós não vamos pensar só no nosso umbigo. É da moradia, é do povo indígena, é do LGBT, é das mulheres, é do povo negro. E eu digo isso, porque o companheiro disse que o Brasil é o primeiro lugar do mundo onde se mata mais LGBT. E é o quinto que mais se mata mulheres. Quinto. Eu teria ainda algumas palavras em nome da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, mas eu queria fazer um encaminhamento e vou abrir mão da nossa própria intervenção. Me sinto contemplado aqui pela fala dos vários companheiros e eu queria apresentar, a gente conversando aqui, trocando encaminhamentos, conversas aqui com os companheiros da coordenação. Pelo adiantado da hora, são 6h30, e nós temos ainda uma mesa muito importante, né? Muitos companheiros estão na expectativa, inclusive muita gente que está nos acompanhando pela internet, né? Para ouvir aí duas lideranças nacionais importantes, o companheiro Roberto Requião, que veio aqui prestigiar, participar com a gente, e o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, sobre a situação política, sobre a luta pela soberania nacional, né? E a luta contra a entrega do país. Então, a gente queria fazer um encaminhamento, uma proposta, consultar os companheiros, que é o seguinte: a gente teve muitas falas aqui, muito representativas, de vários movimentos, e a gente garantiria a inscrição dos companheiros que anotaram o nome ali, acho que tem 11 ou 12 companheiros, no bloco de amanhã, da plenária, tá certo? E hoje a gente passaria imediatamente à última mesa, para não ficar muito tarde.